Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. E antes de apresentar o nosso convidado aqui, eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo para que mais histórias como essa contadas aqui no Encontro Casual cheguem mais longe e se espalhem por todo o planeta. Dito isso, vou conversar com ele, que é advogado, professor, especialista em direito eleitoral, um ijuiense que ganhou o mundo. José Luiz Blazac é o nosso convidado a partir de agora. Seja bem-vindo, doutor Blazac. Muito obrigado por esse convite valioso, né? Eu sempre falo que cada oportunidade que eu recebo de compartilhar um pouco a nossa experiência nesta cidade onde eu nasci é sempre uma emoção assim adicional, né? Eu nasci aqui em Juí, com meus pais tendo propriedade perto da Vila Mauá. Então, depois de tantas trajetórias e tantas andanças aí no Brasil, entre o nosso Rio Grande, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Dessa vida de caixeiro viajante, eu posso dizer assim que voltar para Ijuí, hoje, numa condição de... E a mãe ainda mora aqui, né? Minha mãe, com 90 anos, dona Verônica Blazac, melhor que eu de saúde, né? Ela foi fazer exames a semana passada, a médica abriu a porta para dizer os resultados, falou: a senhora pode passar ali e doar sangue. Aí, né? E eu já tive um infarto, tenho umas diabetes, aí eu falei: olha, a minha mãe é assim estudar. Tem aquele filme do Benjamin lá. Benjamin Button, né? O curioso caso. Ela é parceirinha. Mas às vezes não é a idade, é a quilometragem também, né? Que faz a diferença. E ela é descendente de italiano também, né? Fala bastante, anda bastante. A pandemia apareceu, ela nem chegou perto dela. Né? Que bom isso. Então, assim, mas essas ligações, né, fazem a gente voltar para a terra. Mas eu nunca imaginava que, de repente, eu iria... tão cedo retornando do Rio Grande, porque eu retornei ao Rio Grande e Porto Alegre em 2016, janeiro. Sempre pensava, um dia eu vou ter uma oportunidade de talvez ter um trabalho em Juí, né? E aí em 2020 o nosso prefeito Andrei Cossetin nos contratou para fazer assessoria jurídica da campanha dele. Falei: Jesus, olha só, apareceu a oportunidade. E de lá para cá tem sido assim várias oportunidades de trabalhar e também conceder algumas entrevistas em outras rádios, com a irmã aqui da Rádio Unijuí. E esses dias eu fui dar um curso na AMUPLAN. AMUPLAN, Associação aqui dos Municípios do Planalto Médio. Foram 12 municípios, né? Foi um curso maravilhoso sobre condutas vedadas e atos de pré-campanha, né, no ano eleitoral. E quando eu subi lá no auditório da ACI, que foi o curso, e peguei o microfone para saudar, eu comecei a chorar. Pá! Veio o filme, assim, Veio o filme, eu brincando lá na Vila Mauá. Vamos começar por aí, Blazac. Lembra desse período lá, na Mauá, o menino Blazac já tinha uma ideia do que faria da vida, assim? Meu pai é agricultor, né? Junto com a minha mãe, eles tiveram essa visão muito abençoada, que foi pensar assim: ainda que nós somos colonos aqui, nosso filho precisa estudar, né? Eu sou o quarto filho da turma lá, sou o caçula, nós perdemos um irmãozinho bem cedo, quando nasceu, com menos de um aninho ele faleceu. Ele era para ser mais velho que eu, inclusive. E aí, depois eu nasci, então eu sou o quarto filho da família. Mas o único que veio para Ijuí para estudar, né? Os outros ficaram na agricultura. Na colônia com o pai e tal. E ali na Vila Mauá, Boca da Picada, né? A parte ali do futebol do Aguenta Firme contra o Mauá, entre umas brigas de espeto e... às vezes saiu uma confusãozinha, né? Mas faz parte. Então, minha avó materna e avô materno, eles moravam em Ijuí, né? E aí, então, foi quando meu pai e minha mãe decidiram me matricular no CAP e eu morar com os meus avós para estudar, né? Com 7 anos de idade. Como é que foi? É porque é uma separação, né? Foi uma né? separação difícil, né? Foi uma separação difícil. Mas eu tinha... os meus avós eram, assim,
espetaculares, né? Eu senti a dor da separação do pai e mãe, mas eles vinham com tanto amor, tanto carinho. E aí a escola, né? Aquela época assim, a escola tinha um acolhimento muito bonito. Os amigos que eu tenho da primeira série são amigos até hoje. Olha que legal. Nós temos um grupo de WhatsApp que chama os dinossauros, né? E aí nós conversamos toda semana com esses amigos e tenho dentre eles assim amigos de chorar junto, né? Então essa construção daquele tempo, eu acho que ela era diferenciada, né? Eram amizades profundas, a gente convivia, frequentava a casa, brincávamos juntos, jogava futebol, tudo. E aí, eu, final de semana, pegava o ônibus, olha só, eu com 8 anos de idade, eu pegava o ônibus sozinho para ir para Mauá. Tu imagina, aí o pessoal também já conhecia, né? Chegava perto lá da entrada da granja do pai, ó, desce aí. Blazac, desce. Eu dava um assobio meio alto e vinha uns 4 cachorros me proteger. E esse mundo foi crescendo. E fui estudando, né? O CAP foi uma base, assim, espetacular na minha vida. Emociona, né? O professor Berger, a professora Mônica Brandt, são pessoas, assim, que ficaram... Florencio Berger, né? Nossa, eu sou advogado hoje, recebo muitas vezes elogios pela escrita e nosso professor de português era o professor Berger. Chama assim, você, presente no indicativo do verbo tal, né? Aí tu atrapalhava ele, amanhã eu vou te perguntar de novo, mas não dava aquele trauma, sabe? Então, eu acho que quase todos os meus colegas de aula sabem escrever bem. Só uma parte, né? O seu Florencio é pai do nosso ex-diretor Luiz Berger, né? Ex-diretor da Rádio Unisvi. Excelente goleiro de futebol de salão. Também. Na nossa época, o Luiz fechava o gol. Né? E a referência ao professor Florencio aqui não é o primeiro que faz. E então... ele era diferenciado, uma alegria, um prazer de viver, cantarolando, aí cantava no coral, né? Aquilo para nós era um orgulho ter ele como o nosso espelho, né? Ele era uma pessoa assim, formidável. E isso me deu uma base, sabe? Que você não imagina essa base que eu tenho de depois sair daqui, ir para São Leopoldo, fazer teologia. Eu fiz 3 anos de teologia na Faculdade de Teologia da Igreja de Confissão Luterana do Brasil e encerrei essa parte teórica. E aí o meu sogro, que era militar, transferiu para Brasília. E eu namorava a menina mais linda que tinha aqui em Rio, né? E aí, como eles foram transferidos, eu pensei, gente, eu não vou arrumar. Não tem nada, né? Tenho que ir junto. Eu era assim, um sujeito de frente e de lado, a mesma coisa. Era uma linha no horizonte, né? E não tinha muita formosura. E ela, não sei o que ela achava. Diz ela que era a palavra. Era a palavra, olha aí. E eu falei, vou lá visitar ela, né, para ver como é que é esse lugar. Vendi uns tarecos lá para comprar minha passagem, 36 horas de viagem para Brasília. E lá eu vi um outro mundo, né? Brasília é um lugar assim esplêndido culturalmente, porque lá tem todas as regiões do Brasil. Eu ia dizer, é um mini Brasil, né? Foi um local que me ensinou a respeitar as culturas, respeitar os sotaques, respeitar o ritmo, né, das pessoas, porque cada um tem a sua marca, né, no seu corpo, na sua mente, na sua alma, e olhar esse sujeito ao seu lado com essas histórias, você tem que saber respeitá-lo, né, porque você lá é também respeitado pela sua cultura, né. Nós somos todos admirados e odiados, e eles também, tem os dois lados. E aí acabei fazendo vestibular para Direito lá, porque eu pensei, vou tentar ficar por aqui, né? O que te fascinou nessa escolha? Por que do Direito, especificamente? Tava lá, tinha teologia, enfim, né? Eu chegando em Brasília, tinha uma convivência muito forte na comunidade luterana, e essa comunidade luterana, ela agregava, além dos gaúchos que estavam por lá, a pessoas de outros estados, que gostavam da teologia luterana, né? E tem até hoje um promotor de justiça, que depois ele ficou procurador de justiça do Distrito Federal.
E tem lá também um promotor de justiça que ele vindo a Juiz, vou te avisar, se não até por um virtual, que é um ijuiense. Ele já foi procurador de justiça lá do Distrito Federal, muito respeitado. O melhor livro em organizações sociais do Brasil é escrito por ele, é José Eduardo Sabo Paes. Ele é neto do Sabo que tinha alfaiataria. Da alfaiataria aqui, das lojas Sabo, né? É, meu amicíssimo. E muito amigo desse promotor, que já era, né, bem mais velho que nós. E aí, esse promotor, ele me viu pregando algumas vezes na igreja. E aí, quando eu voltei e disse que eu não ia continuar a teologia, ele um dia, conversando assim, ele falou assim, se você não continuar a teologia, você tem que fazer direito. Eu falei, por quê? Porque a teologia, a palavra, o falar, o argumentar, o defender um pensamento está muito próximo do direito. Você pode ser um excelente cristão sendo um bom advogado, ou um bom juiz, um bom promotor. Porque nós, como cristãos, qualquer pessoa que tem sua religião, ela faz um juízo de valor, certo ou errado. E quem trabalha com direito, ele trabalha com certo e errado. É tão bonito porque eu tive uma aula uma vez que um professor de direito penal, ele falou assim, o advogado é o primeiro juiz da causa. Ah, como assim? Quando o cliente entra no seu escritório, ele senta, ele vai contar seu problema. Você vai dizer, o senhor tem direito, o senhor não tem direito. Você julgou ele, né? Então ele falou assim, é uma profissão muito bonita e que se as pessoas souberem aproveitar a sua filosofia toda de construção dos pensamentos, dos argumentos, ela pode elevar muito a sua condição de ser humano e tudo mais. E aí aquilo chamou minha atenção, né? Vou conhecer de perto esse universo. E de fato, assim, logo que eu passei e comecei a cursar, eu falei, acho que essa aqui é a minha praia. É só pela maneira como fala aqui a gente já vê que escolheu certo. Falando em escolha, Blazak, vamos ouvir um pouquinho de música? Porque faz parte aqui do programa também. Verdade. As nossas músicas do convidado, o que você separou pra gente ouvir? Tia, essa música, a primeira vez que eu ouvi, estava viajando sozinho no estado de Mato Grosso. E pensei, cara, essa música foi feita para mim. Desgarrados, do Leonardo. É um clássico. São os gaúchos que saem daqui, levando sua cultura, assim, sendo muitas vezes ridicularizado. Eu nunca esqueço um sujeito uma vez, passando na rua, tinha um cachorro pesteado e falou, sai daí, gaúcho. Aí eu falei, puxa vida, né? Por que isso, né? E aí eu me lembrei daquela outra expressão, ninguém chuta cachorro morto. A nossa cultura, ela nos ensina muito forte a cultura da subsistência, do seu lugar, conquistar o seu espaço, conquistar os seus objetivos. E todos esses gaúchos que estão fora do Rio Grande, eles criaram uma força muito grande de sobrevivência própria e da sua cultura. Eu fico muito triste muitas vezes quando eu ouço em alguns eventos aqui do nosso Rio Grande, como se aqui fosse o único lugar do mundo que tivesse a verdadeira cultura gaúcha. Mas eu desafio esses amigos a pegar o seu carrinho e atravessar esse Brasil, parando nas cidades e perguntando onde tem um CTG aqui, onde tem um grupo de gaúchos. Vai ver assim, o Chiquito do Grupo Bordoneio, um dia ele esteve num evento lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que era o MTG, o encontro do MTG do Mato Grosso do Sul. E ele falou uma palavra muito interessante no evento das competições das danças. Ele disse assim, o Rio Grande do Sul não conhece isso aqui e deveria conhecer. O quanto quem está fora conserva a raiz da cultura. Talvez hoje muitos dizem assim, mas está mudando aqui no Rio Grande. Eu garanto para vocês que aquilo que está mudando aqui no Rio Grande, que o gaúcho não gostaria que mudasse, lá fora não está mudando. Porque é a cultura de fundamento, aproveitando um termo gaúcho. Porque você tem a sensação de que lá
Tu saiu daqui, tu tá perdendo, e tu não quer perder, tu quer conservar. E aí, Desgarrados, é uma das músicas, assim, especial, né? Pra gente começar. E na sequência? Na sequência é o meu pai falando, guri, vou te dar um pito, você vai embora, olha as bem, que tu vai fazer. Repare o que está fazendo. Repare o que está fazendo, mas se tu queres ir, então leve a erva e um pouco, né, do charque para que conserves aí a tradição. E é bem isso, né? Quando eu fui patrão do CTG... Pois é, olha, tem bastante assunto ainda para a gente falar. Um grande amigo que está aqui em Catuípe, meu amigo Pereirinha, um grande jogador de bocha, batedor, vou até ver se eu acho ele para ele ouvir essa entrevista. Um parceiro sensacional, e está aqui com o filho e a esposa em Catuípe. E o dia que eu era patrão, eu fiz um almoço lá no CTG e eu coloquei essa música por meio de um amigo que já falecido, tocava muito bem gaita e cantava, e ele cantou essa música e o Pereirinha veio para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim, cara, isso aí meu pai fez comigo, ele me deu erva, me deu charque, uns pila no bolso e disse, ó, vai meu filho, vai, mas se precisar, tô aqui. Esse é o recado, é o nosso convidado, Dr. José Luiz Blazak, convidado do Encontro Casual. A gente vai fazer um lanchinho aqui, gentileza da Sabor da Praça. E para você que está nos ouvindo no YouTube, segue a conversa. Na rádio, ouvimos as 2 primeiras músicas do Encontro Casual de hoje. Encontro Casual. Vamos seguindo a conversa, então, aqui no YouTube e também nas ondas do rádio da Unijuí FM, é o Encontro Casual, trazendo o advogado, professor e especialista em direito eleitoral. A gente vai entrar nesse assunto, mas, Blazak, eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Chegou em Brasília, escolhe o direito, mas aí tem andanças, né? Vai para o Mato Grosso e lá constrói uma carreira muito sólida nessa área, né? Então, formado, também tive um conselho de um outro amigo, gaúcho, uma perda lastimável, Dr. Lucídio Bandeira, era aqui de Bagé, juiz, promotor de justiça, a maior cabeça, sumidade que eu conheci na minha vida, músico, violão, gaita, tocou acho que nos Garotos de Ouro no início, no carro sempre no porta-mala, uma gaita e um violão. Aí ele, na época, quando eu formei, nós jogávamos futebol juntos, ele era meu professor, e aí ele disse assim, cara, tu tem muita condição de deslanchar como um bom advogado. Procura um lugar onde você pode construir com mais tranquilidade a tua carreira, né? Brasília, uma cidade bastante de tribunais superiores, mais difícil. Então, ele falou, vê alguém num lugar perto da sua família e tal, que você possa começar num lugar mais tranquilo, assim. Aí foi que eu escolhi Mato Grosso do Sul, onde tinha alguns familiares, e instalamos lá o nosso escritório, começamos devagar e logo, com 2 anos, eu tive a oportunidade de dar alguns conselhos para um amigo que era candidato a vereador. Ele falava no palanque muito num tom só. E aí eu fui dar umas dicas para ele, como... De oratória mesmo. Né? E ele levou a sério e foi melhorando, e as pessoas foram perguntando o que estava acontecendo com ele, e ele foi dizendo, o Blazak está me ajudando aqui, né? Aí o candidato a prefeito também me chamou, e aí entrei, aí começou a dar umas ações judiciais lá, eu também ajudei, ganhamos tudo, ganhamos a eleição, e ele me convida para ser procurador jurídico do município. Pela ligação que a gente construiu e também pela ligação do meu tio, que tinha uma forte ligação com a família desse prefeito, que era uma pessoa muito correta, um servidor, um auditor da Receita, e tinha assim uma concepção de gestão pública muito honesta, muito correta. E aí foi onde nasceu esse desejo e o gosto pelo direito público, direito administrativo, e direito eleitoral, porque logo em seguida veio outra campanha, eu ajudei, foi indo, né? Até que em 2000 eu recebi um convite para ir a Cuiabá, de um grande amigo, que também é filho de juízes,
hoje é juiz federal, Jefferson Schneider. Assim, ele sofreu um acidente, ficou paraplégico e a gente teve uma proximidade muito grande quando ele tratou da saúde dele em Brasília. E aí ele falou, vem para perto de mim, vem aqui, eu tenho um carinho muito grande por vocês e tal. E aqui tem uma carência muito grande de professores e tal. E eu fui lá para ver como é que é e não voltei mais, fiquei já ligado a 2 universidades, logo uma terceira, e aí a família foi, e daí isso foi 2001, 2005... E é um lugar que se sente bem, eu imagino que você tem todo o dom da oratória, enfim, já como na teologia, pastor. Quando enfim. eu encerrei a minha carreira lá de professor, depois de 10 anos, eu tinha 38 placas no corredor da universidade com homenagem de paraninfo, patrono. Eu falei, puxa, que coisa linda você materializar isso pelo reconhecimento dos alunos, né? E daí 2006, no início de 2006, uma aluna falou para mim assim, Blazak, você advogou eleitoral, então? Sim, advoguei. Olha, meu esposo vai coordenar a campanha do governador Blairo Maggi para a reeleição. Blairo Maggi gaúcho também, colorado, gente boa, e está precisando de uma ajuda. Você não gostaria de colocar seu nome? Ele falou, com certeza. Conversamos, fechamos. E aí, pela minha experiência, ele me jogou como coordenador jurídico da propaganda na campanha do governador Blairo Maggi. E essa campanha foi uma campanha muito pesada. O adversário batia muito duro nele, porque ele estava com uma reeleição, uma pesquisa excelente, e o sujeito vinha batendo de todo duro. jeito, tentando tirar a diferença. E eu fui ganhando liminares e mais liminares, e o meu nome foi crescendo, e ganhamos a eleição. E com isso também ganhei um prestígio muito grande junto à comunidade política, e o próprio governador, na outra campanha para prefeitos, ele já me indicou para diversos candidatos, e aí a minha advocacia eleitoralista deslanchou, né? E em seguida, por esse trabalho, eu fui nomeado presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, fui também nomeado como professor convidado da OAB Federal para compor o Exame Nacional da OAB, foi um privilégio muito grande. E, em seguida, muito assim, sugestionado pelos amigos e quem trabalhava com o eleitoral, para eu colocar o meu nome à disposição para concorrer a uma vaga do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, onde a gente alcançou essa honraria. E fiz daquele mandato, porque são mandatos, né? Quanto tempo? 2 anos São mais 2 2. Eu fiz esse trabalho como se fosse um mestrado. E olha, Douglas, eu tenho a alegria de agora, em 2024, a cada semana, receber um push de citação de votos que eu trabalhei em 2012 a 2014. Sinal que o trabalho... Foi assim, eu ligo para minha ex-assessora, que era uma pessoa assim, espetacular, e trabalho a 4 mãos, eu digo, olha como que foi bonito esse trabalho, que até hoje ele é citado nos outros votos, né, nos votos atuais. E aí com isso foi também consolidando, porque a gente foi palestrando em cursos, seminários, congressos, recebi um convite honroso do meu grande amigo Luiz Fernando Pereira, que coordenou uma obra do ministro Fux, um tratado de direito eleitoral, são 8 volumes, é a melhor obra do Brasil, e fui convidado para escrever um capítulo sobre partidos políticos, né? Então assim, aí logo em seguida veio um outro convite do também renomado jurista, professor, Ives Gandra Martins, né, famosíssimo, que tem uma visão religiosa da sua vida, né? E ele ficou muito intrigado com alguns julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral sobre abuso de poder religioso na política. O uso da igreja, do púlpito, da organização das igrejas, por meio dos pastores, principalmente os pastores, nas campanhas políticas. Aliás, isso é um assunto muito interessante, e muito presente, né, na nossa realidade. Fui convidado para escrever um capítulo sobre existe possibilidade de alguém ser condenado por abuso de poder religioso? E eu respondo que não.
Por quê? Porque na lei não existe essa tipificação. Existe abuso de poder político, que é o uso do seu cargo político, né, por a influência, o abuso do poder econômico, as finanças, o dinheiro, e o abuso do poder de comunicação. Então, se quiser ter abuso do poder religioso, tem que incluir nessa lista na lei. E aí vou te perguntar, aproveitando tua formação em teologia também, tua visão de mundo atualizada, palestrante, enfim, que vivenciou esse Brasil todo, não está na hora de rever essa lei aí, Sim, pelo que está acontecendo? Com certeza. Dr. Blazak? Eu acho que nós tivemos um crescimento assim galopante do uso da fé para muitas coisas, econômico, de mídia, né? Você vê aí, tem igrejas donas de canais de televisão, de rádios, né? A FM, hoje tu não escuta mais música, tu só escuta programa religioso, e aí tem o programa religioso e o programa religioso, né? Eu lembro que aqui em Juí eu escutava junto com meu avô, no sábado de tarde lá, né? O grande programa da Igreja Adventista, que foi o pastor Rabelo, uma sumidade, né? E tinha uma essência, tinha a sua fidelidade ao ensino da palavra. Mas hoje não, hoje você tem pessoas que usam a fé como mercancia, né? E não é diferente na política, porque realmente as pessoas, determinadas classes descobriram que para elas crescerem e garantirem a sua presença em diversos segmentos, elas precisavam ter um representante no Congresso Nacional. E aí, nos anos 90 para cá, surge o boom dos pastores candidatos ou bispos candidatos ou candidatos indicados por essas organizações religiosas, né? E temos, assim, realmente algo orquestrado. Então, está na hora, sim, de fazer uma reavaliação. Porém, há alguns colegas especialistas no direito eleitoral que eles falam, olha, se fizer essa análise, vai ter que fazer de outras também, como o próprio meio de comunicação. Sim, né? outro... Mas o meio de comunicação está ali, já na lei, que o abuso dos meios de comunicação pode dar cassação de registro ou cassação de mandato. Então, eu disse assim, ó, um sujeito que usa a fé e a igreja, ele pode cair de repente no próprio abuso do poder econômico, ou do poder de comunicação, como, por exemplo, tem igrejas que tem canais de televisão e rádio, e para poder configurar esse abuso que aparentemente tem mais a ver com o abuso do poder religioso. Mas como ainda não tem essa figura, eu posso forçar uma caracterização das outras, né? Mas, com certeza, está na hora de revisar isso. Pois é, até com relação a essa questão mesmo, talvez seja exagerado aqui, mas o Brasil corre o risco a longo prazo, estou dizendo, de sermos uma teocracia aqui no país, porque, como você disse, parece um movimento muito bem orquestrado, que está acontecendo lá da década de 90 e agora vive um auge. E é interessante fazer esse recorte quando tu faz essa provocação, porque a última eleição ficou muito claro de que um candidato adequou-se ao perfil evangélico e à linguagem evangélica para angariar os votos dos evangélicos, certo? Mas a grande pergunta é verdadeiramente evangélico? Não é? Então, assim, qual é o grande risco que nós vivemos hoje? É a utilização dos motes de campanha. E muitos sujeitos, eles chegam no período da eleição que são declaradamente ateus em outros momentos e naquele passam a ser belos cristãos. Onde está o grande problema disso? Está no próprio eleitor. O eleitor no nosso país, ele é tão criminoso quanto o candidato criminoso. Essa frase é minha e é forte. Por quê? Porque o eleitor, muitas vezes, ele se coloca numa condição de coitadinho, de vítima, sabe? Mas a lei diz o seguinte,
É crime eleitoral comprar e vender voto. A mídia, ela destaca mais o comprador, que é o candidato, ele vai ser caçado e tal, mas ninguém fala, olha, foi condenado o Pedro das Pedras porque ele vendeu o voto dele e da família. Não tem essa notícia. Mas se abre um processo penal eleitoral para averiguar esse crime eleitoral. Às vezes ele se perde no tempo. Mas a minha tese é que, por exemplo, quando as igrejas dão esse espaço mercantilista do voto, e é muito importante que se diga isso, todo o ser humano, homens, mulheres, jovens, adultos, podem e devem ter suas preferências políticas em qualquer ambiente e recinto, inclusive na igreja. Agora, o que ele não pode é fazer da igreja o palco eleitoral. Eu sou perfeitamente apoiador de que os grupos de discussões de fé possam incluir nas suas pautas qual é a nossa postura política como cristão. É possível. Agora, o que eu não admito é um sujeito que tem uma postura, um histórico que não tem nada a ver com a vida cristã, mas naquele ano eleitoral ele é um coroinha diante do palanque, entendeu? Então, isso... E tem muitos, né, Blazak? Exato, mas quem que recebe esse sujeito? É o eleitor. Então, o eleitor precisa ter maior crivo sobre quem ele está escolhendo. Com absoluta certeza. Eu quero entrar ainda, claro, você prestou, já disse isso lá no início, a gente começou lá naquele momento da palestra, que você voltando para Ijuí, né, e esse filme todo passando, que a gente está contando aqui, mas vamos ouvir mais duas músicas, depois a gente entra nessa questão do ano eleitoral que viveremos e também dessa importante questões eleitorais, do que pode e o que não pode, né? Sim. Que é tão importante para o eleitor saber, mas principalmente para os nossos futuros representantes. Perfeito. Mas o que a gente ouve agora, Dr. Blazak? Mais duas, por gentileza. Agora, a gente ouve a primeira música, quando eu cheguei em Brasília, em 1985, tinha um grupo que era, assim, sensacional, né? O grupo A-ha. Era febre, né? Tem a música mais famosa deles, Take On Me. Era assim, eu tinha um Corcelzinho 1, e o eixão de Brasília é grandão, sábado de tarde ia jogar bola, futebol, som ali, som no rádio ainda, cotovelo para fora, e coincidentemente tocava o A-ha. O A-ha estava lá. E aí isso impregnou, né? E meus filhos, nós temos 4 filhos, né? E então eles são tão interessantes, porque ao longo da minha vida, assim, com eles, né, eles foram criticando os meus gostos musicais, né? E ao longo que a vida foi passando e eles foram crescendo, foram começar a gostar dos mesmos. Estão ouvindo o A-ha até hoje. Quando eu vejo, eu boto um A-ha lá em casa, né? Então, assim, é bem bonito isso. E ficou também, impregnado. E a outra? E aí, voltando aqui para o Rio Grande, esse tempo que eu estava chegando, uma cantora que eu gosto muito é a Norah Jones. Nossa, é uma das ela grandes. Tem uma das músicas mais bonitas dela, é a Don't Know Why. E assim, de vez em quando eu sou também metido a cozinheiro, e aí eu gosto de botar essas músicas na cozinha quando eu vou fazer um risoto, uma moqueca, né, uma macarronada. Aí, essa aí é a minha playlist. Combina. Como combina também você compartilhar esse vídeo aqui, vá fazendo isso que a gente vai fazer um intervalo aqui no rádio para você no YouTube. Siga conosco que a conversa segue do Encontro Casual, hoje recebendo aqui o advogado, professor, especialista em Direito Eleitoral, Dr. José Luiz Blazak. Encontro Casual. Seguindo a conversa aqui, hoje recebendo como convidado do Encontro Casual o advogado, o professor e especialista em Direito Eleitoral, o Dr. José Luiz Blazak. Aliás, Dr. Blazak, eu queria que o senhor voltasse àquele momento lá do início do programa, né? Que é o que lhe trouxe aqui a Ijuí, na volta, numa palestra à ACI,
para falar sobre direito eleitoral, especialmente no que se refere a campanhas e pré-campanha, né? Vivemos um ano eleitoral, teremos um ano eleitoral no país com eleições municipais. Hoje se tem um conhecimento maior dessa área ou ainda muitos candidatos pecam justamente por desconhecimento, ignorância, no sentido de ignorar mesmo, né? O que pode e o que não pode fazer em cada período? Sim, nós podemos dizer que há um caminhar realmente para o crescimento cada vez mais do conhecimento. Está mais acessível o conhecimento. Para ter uma ideia, quando eu iniciei, em 96, tinha um livro, que é de um gaúcho promotor, né, o Jairo, me fugiu agora, o José Jairo, se eu não me engano, e era o único livro que nós tínhamos naquela época. E hoje nós temos muitos, e fora a questão da internet, que está assim transbordando de julgamentos, de votos, de acordos, né? O processo inteiro você pode baixar de alguém. Eu fiz, inclusive, agora recentemente o download do processo do senador Moro, que vai ser julgado em breve. E então hoje nós temos sim a disponibilidade de maior conteúdo, mas o grande problema é a iniciativa e a organização das candidaturas dos partidos em buscar essa qualificação. Porque ainda se faz uma política muito do velho modo, que é assim, olha, pega os seus mais perto, os seus mais próximos, monta a equipe e vamos distribuir material de campanha, né? Então, vamos que vamos. Então, assim, hoje é necessário, ainda que seja uma campanha para vereador do município menor do Brasil, é preciso você saber que tem algumas regras indispensáveis, principalmente quanto aos requisitos para o registro de candidatura, quem que pode ser candidato, quem não pode. Uma vez deferido esse registro de candidatura, como que ele vai fazer a campanha, como é que ele vai fazer a propaganda eleitoral dele, e o gasto dessa campanha, que gera 3 prestações de contas, 2 parciais e a última final, que fecha as prestações de contas. E nesta prestação de contas, não existe a palavra recibo, só existe a palavra nota fiscal. Não existe pagamento em espécie, existe transferência bancária ou pagamento com cheque cruzado. Cheque, por sinal, está em extinção. É mais a transferência bancária, agora o PIX surgindo, com identificação certinho do CNPJ da empresa que está recebendo aquele pagamento pela prestação de serviço ou aquisição de material. E nós temos uma figura que veio para ajudar e complicar a vida dos candidatos. Chama-se fundo partidário e fundo de campanha. É preciso os candidatos entenderem que esse dinheiro é um dinheiro público. E ele, como dinheiro público, tem que ser gasto na campanha. E quando ele é gasto na campanha, tem que ter pagamento com nota fiscal e transferência identificada para aquele objeto comprado ou contratado, sob pena de ter que devolver esse dinheiro para a União, para os cofres públicos. O senhor toca num ponto aí e citou o exemplo do senador Moro, né, que corre sério risco de cassação justamente por o uso indevido ou o período indevido, né, de atos, enfim, da pré-campanha chamada, que tem uma legislação específica do que pode ser feito, né? Eu queria que o senhor até explicasse. É bem interessante. Olha, nós tivemos o primeiro caso mais famoso de cassação de mandato por contas de irregularidades no período da pré-campanha, foi da senadora Selma Arruda, lá no Mato Grosso, em Cuiabá. Também juíza, inclusive. Também juíza, por sinal, conhecida como o Moro de Saia, porque ela identificava muito com a forma de julgamento do Moro. E popularizou exatamente pelo combate à corrupção, assim como o Moro, e saiu candidata a senadora e ganhou. Só que ela ignorou a legislação, o que diz o que pode e o que não pode no período da pré-campanha. Ela gastou mais de 2 milhões de reais no período da pré-campanha. E o que poderia gastar? Talvez uns 20, 30 mil reais.
A conta não fecha daí. Né? O pagamento de gasolina, combustível, hospedagem num hotel, uma refeição no restaurante, é isso que pode gastar na pré-campanha. Eu não posso fazer propaganda, eu não posso injetar dinheiro nos meios de comunicação, eu não posso contratar pessoas para trabalhar nesse período. E o senador Moro, infelizmente, 2 ex-juízes, o senador Moro repetiu os mesmos erros da senadora Cial. E o parecer do Ministério Público no processo do senador Moro é pela cassação do mandato dele. Veja só, né? Um capital político tão forte que ele angariou e sob risco por uma falta de competência em se preparar para uma candidatura. E isso hoje servirá de alerta ao Brasil inteiro. E nós estamos falando agora em campanha para vereador, cujo os valores de campanha, os valores de gastos e arrecadação são infinitamente menores. Mas para a Justiça Eleitoral, 1 centavo, se der diferença, é 1 milhão. Não tem diferença. Então tem que fechar 0 a 0. E tem que fechar, recebi tanto do fundo de campanha, gastei tudo com esse valor e está aqui toda a documentação pertinente. E no tempo certo da prestação de contas. Então, os candidatos, pretensos pré-candidatos e pessoas dos partidos que trabalham com campanhas eleitorais, que estejam nos ouvindo, não tem mais espaço para amadores em campanhas eleitorais. E amador, não estou falando que agora tem que ser um grande profissional, não. Tem espaço para pessoas competentes, pessoas que vão buscar o conhecimento, vão buscar tirar as suas dúvidas, em buscar uma fonte segura. E a fonte mais segura é o próprio tribunal, a própria Justiça Eleitoral, que sempre são servidores maravilhosos, sempre dispostos a ensinar e a trazer o conhecimento. Não tem desculpa de fazer a coisa errada, mas precisa se antenar. Senão, ele pode ganhar a eleição e em seguida perder o cargo. O senhor faz assessoria jurídica aqui para o prefeito, né, fez agora para o prefeito Melo, lá em Porto Alegre, na última campanha, e presta aqui também para o prefeito Andrei Cossettin, né? Como é que é conseguir tempo também para conciliar e cargos tão expressivos, né? Sim. Prefeituras expressivas, eu quero dizer, a Ijuí é um polo regional, a nossa capital, não preciso nem dizer. Enfim, como é que é essa responsabilidade e também essa vida de viajante que o senhor já fez referência aí, com ponte aérea lá do Mato Grosso para Porto Alegre, para Ijuí? É aproveitar o tempo o máximo possível, né? Eu cheguei aqui em Ijuí segunda às 7 horas da noite, e nós nos encontramos lá na terça, fomos até quase 1 hora e hoje já às 7 horas da manhã eu estava dando entrevista e ontem reuni com o prefeito Andrei, trabalhando sobre esse momento de preparação, o que o município deve, ele como prefeito e gestor tem que tomar os cuidados dentro da lei eleitoral. A gente tem que potencializar o aproveitamento do tempo, acho que esse é o ponto, né? E é possível hoje nós estarmos aqui fazendo um lanche e já falando das coisas, né? Então, eu aprendi muito cedo o seguinte, né? Tu quer contratar uma pessoa que seja, assim, profissional, competente, procura aquele que não tem tempo, né? É verdade. O que tem tempo sobrando, não sei. Então, assim, eu agradeço a Deus essas oportunidades, assim, e também porque nós nos colocamos numa linguagem acessível aos servidores, aos candidatos, porque agora nesse período, por exemplo, Andrei Cossettin tem uma preocupação muito grande dos servidores, né? Que tem muita gente ali que são cargos em comissão de confiança que vieram da campanha política. Isso é natural, tu tem um número de servidores que você pode preencher que são de sua confiança. E aí, claro, está atrelado ao seu partido político. Mas tem um artigo 73 da Lei 9.504, a chamada Lei das Eleições, que elenca uma série de itens que não podem acontecer no ano da eleição por parte do candidato que vai à reeleição, e assim como os seus servidores. Então, nós temos sempre muito cuidado de alertar pelo partido político que contrata o serviço da gente a segurança do que pode e o que não pode no ano eleitoral. E potencializar, otimizar esse conhecimento.
E como que se faz isso? Dando acesso às pessoas para perguntar e ter a resposta imediata. Não é aquela coisa assim, não, isso aqui eu vou estudar, morreu. O cara não vai mais te perguntar. Ele tem uma dúvida agora, ele diz, olha, eu posso fazer isso aqui? Não. Por quê? Por causa disso. Sim, por causa disso. Deu uma dúvida? Eu te respondo daqui meia hora. Mas na dúvida não ultrapasse, né? Não seria esse entendeu? o conselho, Sim, doutor com Blazar? certeza. Em tempos de redes sociais, Sim, esse seria o melhor conselho que o senhor daria para o... E além, tu tocou aí num assunto delicadíssimo, né? Nós estamos desde 2018 na nova era das campanhas eleitorais, que é a era digital, né? E esta aqui será a primeira eleição mais digital dos municípios. A 2018 e a 2022 para presidente da República e governadores, e aí, consequente, deputados estaduais, federais e senadores, já foram usados bastante tecnologia e, penso eu, pelo que eu estudei, pesquisei, conversei com muita gente do Brasil afora, a eleição de 2018, o resultado passou pela campanha de mídia. 2022 foi também, mas foi para os dois lados. No primeiro, 2018, só o Bolsonaro e a sua equipe ali que entendeu a potencialidade. Um momento, né? E o concorrente ficou para trás. 2022 não, os dois estavam preparados, né? E 2020, que foi a campanha para município, só as capitais se prepararam, né? Nos municípios do interior ainda foi uma campanha à moda antiga. Agora, nós já estamos começando a ver nos pequenos municípios, caboclo sabendo utilizar a inteligência artificial. Que é outra ferramenta. E vai ser um perigo, forte. essa coisa da simulação, né? A minha voz colocada sobre uma figura montada, né? E até você descobrir que isso foi uma figura montada e o juiz entender, já pode ter passado a eleição. Então, assim, acho eu que 2024 nós teremos uma ampliação maior dos problemas de mídia de campanha em relação a muitos municípios que antes nós não tínhamos. E está aí também muitos advogados, muitos juízes, muitos promotores que não sabem lidar com isso, vão demorar a entender a propaganda irregular de mídia. Por mais que os tribunais, eles dão palestras para os promotores, para os juízes, sobre esses motes de campanha digital, as irregularidades, os crimes eletrônicos, mas a gente sabe que a gente assimila quando você enfrenta um problema na prática. Aí depois daquele você vai crescendo. Mas até acontecer esse primeiro, e agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou identificar se é verdade ou não é? Liga para o outro, liga para cá, liga para lá, já passou um dia. No eleitoral, um dia é um ano. Nossos prazos no direito eleitoral, ele é assim, maluquíssimo. Nós temos prazo 24, 48 e 72 horas para responder e para fazer ações. Não tem aquele 15 dias úteis do Código de Processo Civil. Não, ele tem 3 dias para você recorrer, 3 dias para as contrarrazões. Então, assim, não tem como ficar pensando muito. É realmente, assim, dinâmico, né? E isso eu digo sempre para os colegas advogados que estão entrando na área. É um campo muito grande, promissor, mas é um campo para quem não tem preguiça. Não tem muito sono e sabe levar a coisa na pancada, assim, puf, não pode ficar patinando que o trem passa por cima. Pela sua experiência, para a gente finalizar esse assunto, será um pleito eleitoral, em geral, mais turbulento que os demais de anos anteriores, né? Eu penso que será mais turbulento tocante às ofensas. Está mais fácil ofender pelas mídias sociais e mais difícil se defender pelas mídias sociais, né? Porque para você se defender, tu teria que alcançar onde a ofensa alcançou. E aí é que nem aquela teoria do travesseiro de pena, né? Falar mal de alguém é como ir lá no topo do prédio e largar o travesseiro de pena e depois dizer, agora você vai e busca todas as penas. A mídia, a ofensa por mídia
seja por WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok e outros toque-toque, meu amigo, como é que você vai saber quem que recebeu essa mensagem? Não tem como controlar isso. Aí não, você vai ter que entrar lá na página do adversário e aí você vai ter o seu direito de resposta. Necessariamente não é a mesma pessoa que vai olhar aquela página, sabe? Então, onde que talvez a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral vai ter que redobrar a sua atenção? Uma vez praticado a ilicitude eleitoral, é não dar trégua para a reincidência. A reincidência teria que ter uma suspensão, não há essa previsão, tá? Mas eu estou desafiando a novas ideias, de que só tem um jeito para você combater o ilícito eleitoral da mídia, é tirando ele do ar. Tirando o direito dele de ir do ar. Aí o especialista de mídia vai me dizer assim, mas eu crio um laranja para isso. E te ofendo de novo por meio de um terceiro. E aí eu digo, de fato, essa guerra é para quem é profissional. É aquele videozinho, aquele sujeito que fala às vezes nos rios aí. Quem não tem as manhas não entra não, sem a instrução de um profissional. Não é fácil. Não é coisa para amador, meu amigo. E aí é um outro detalhe que eu digo assim para concluir. Qual é a melhor propaganda eleitoral? É aquela que tu tem o que mostrar. Por exemplo, por isso eu digo que a reeleição, eu particularmente, José Luiz, desde o início do Instituto da Reeleição, eu sempre fui contra. Porque a reeleição lhe dá uma oportunidade muito vantajosa em relação a quem nunca foi candidato, né? Então eu prefiro um mandato maior, de 5 anos, por exemplo, e tal. Mas aí terminou aquilo, bom, vai começar 0 a 0. Fora que cria outros problemas, né, a reeleição. Então, mas aquele que vai para a reeleição, por exemplo, ele tem que mostrar o que ele fez para ter a garantia e de conseguir angariar novamente a confiança. Quem não foi para a reeleição é a primeira vez, mostre quem você é. Mostre as suas qualidades. O que menos tem que fazer é perder tempo na campanha em querer bater o seu adversário. Porque o eleitor, ele precisa entender que você é um bom candidato porque você tem boas ideias e bons projetos. Não porque você fala mal do seu adversário. Não porque você acusou o seu adversário. Infelizmente, muitas vezes, esse é o espírito que se prepondera e as pessoas gostam, né? O eleitor gosta de, às vezes, ver a televisão e o rádio derramando um pouco de sangue ali. Mas, aí eu pergunto, e esse sujeito como administrador, o que ele tem para nos dar? O que ele tem para nos proporcionar confiança no voto? Às vezes só tem falar mal do outro, né? Às vezes só tem falar mal do outro. Mas daí vem a pergunta, mas para você falar mal do outro, o que você tem de diferente dele? Né? Ou tu não tem nada para pegar? Então, assim, são situações que a gente está num novo argumento. Porque antes, por que é um novo argumento? Porque antes o nosso argumento era sapato na calçada, poeira no sapato, casa em casa, entregando seu santinho, tendo o seu cabo eleitoral na esquina, entregando santinho, movendo a bandeira. Mas aí houve um movimento do funeral eleitoral. Eu julgo assim. O que é o funeral eleitoral? Seria a minha pergunta. O que é um funeral eleitoral? Tiraram a campanha da rua. Você passou de 3 meses para 45 dias, que na verdade vira 40 até a campanha estar autorizada. Mas tu sai na rua... Não tem mais. Não tem. Cadê? Porque o Ministério Público, com todo o respeito que eu tenho por eles, fizeram uma cruzada de que as campanhas eleitorais sujavam o meio ambiente. E eu sou da tese assim, suja à vontade, mas limpe. É só você dizer assim, ó, nós vamos fazer uma escala de limpeza. Partido X, essa semana, é o responsável pela coleta do lixo eleitoral. Partido Y, na segunda semana.
Porque o que nós não podemos é tirar a festa da democracia, que dá esse direito das pessoas irem para a rua manifestar a sua preferência. Mas daí ficou num senão, e virou um funeral eleitoral. Aonde que nós fomos parar? Na mídia. Só nas redes? E aí eu pergunto para ti, qual é o lixo mais perigoso? O que tu recolhe e manda para reciclagem, ou aquele que entra na sua mente? E entra na mente do eleitor e tu não tem como acessar esse lixo, sabe? Lixo por lixo, eu prefiro o lixo da reciclagem, do papel, da bandeira, da faixa, que ele é visível, material e ele não atinge sua mente. Agora, o que nós temos de lixo da intelectualidade das campanhas que visa prejudicar as pessoas, desonrar pessoas, é muito grande. E esse você não chega, não entra na mente das pessoas para limpar. Esse é o travesseiro. Doutor Blazak, a gente está chegando já aqui ao final do programa, e aí tem um quadro muito famoso já, né? O quadro existencial, que traz aquelas perguntas mais complexas com respostas mais curtas. Vamos lá? Vamos fazer? Opa! Então eu começo lhe perguntando qual é o maior sonho atual do doutor José Luiz Blazak. O meu maior sonho atual é consolidar a nova fase da minha vida no Rio Grande do Sul. Estar só por aqui, evitar muito essa viagem toda, porque cheguei nos meus 5,9, vou chegar nos 60 esse ano. Eu acho que aqui é a minha terra, aqui é o meu lugar, tem aquela música. Eu andei bastante, foi muito importante essa convivência em outros estados, outras cidades, mas eu descobri que a terra onde tu nasces, ela tem uma ligação com a tua carne. Eu nunca imaginava isso, eu não entendia por que nós fomos feitos do pó e ao pó retornamos. Olha, quando você vive um longo tempo fora e retorna para a tua terra, aqui tu pode ser xingado do que você imaginar. Mas aqui você aguenta o xingamento, porque a tua carne é feita da tua terra. Mas se alguém lá fora xingar você 10% do que você pode ser xingado na sua terra, você não aguenta. Entendeu? Então, assim, meu sonho é consolidar a minha vida aqui no meu estado e ter essa alegria de conviver com as pessoas, de trocar experiências, de evitar ao máximo conflitos desnecessários. Nós podemos construir nas nossas adversidades, mas nós podemos nos respeitar muito sendo diferentes. Qual é a coisa mais bonita que o Dr. José Luiz Blazak já viveu? Conhecer minha esposa aqui em Juí, uma bela moça, uma formosura e um espírito interno assim que me chamou muita atenção, e eu pensei assim, é com essa pessoa que eu gostaria de fazer a minha vida. E estamos juntos há 37 anos. Olha só. Qual é a coisa mais triste que o Dr. José Luiz Blazak já viveu? Daria para dizer, né, que uma das coisas mais tristes é você vivenciar a morte dos seus queridos. Né? Mas antes, eu acho, da morte, uma importância é a certeza de que este teu relacionamento com os teus queridos não ficou dívida alguma. Moral, física. Eu sinto hoje, olhando a morte do meu pai, uma morte que ela tem uma saudade assim impressionante. Inclusive, eu quase escolhi entre as duas primeiras músicas aquela música que fala do pai, né? Tem uma do Quevedo e tem uma que foi do Zé Mendes, que fala sobre a relação da herança que teu pai te deixa.
E aí eu penso assim, hoje eu vejo a morte do meu pai com a dor da despedida, da saudade, mas uma paz tão grande por não ter ficado dívida nenhuma. Está quitado. Sabe? É o amor, é a honra, é você ver uma coisa. Às vezes eu estou em casa fazendo uma carne, boto uma música e lembro do meu pai, eu choro. E esse choro é um choro de saudade, não de remorso. Acho que esse é o ponto. O que é a morte para o Dr. José Luiz Blazak? A morte é a vida. Eu penso que nós somente vamos entender o significado, a força da morte, quando a gente entender que ela é vida. Vida de um mistério que nós cristãos entendemos e interpretamos biblicamente como um momento que Deus nos prepara para um outro momento, para um outro andar, então ela nos dá vida. Mas no momento em que eu tenho essas dívidas que eu me referi, a morte é morte. Ela sucumbe. Nós temos pessoas que... Meu finado pai dizia uma coisa muito interessante, e foi a pergunta que eu fiz para minha mãe, porque infelizmente eu não cheguei a tempo ao velório do meu pai. Meu pai dizia assim, olha, eu andei já muito aí em Juí, fui em velório de muitos amigos, tá? É interessante, meu pai dizia assim, tem uns que morrem carrancudos e tem outros que dormem. Por que será? Ele dizia, né? Aí ele mesmo respondeu, acho que talvez é porque estava de bem com o velhinho lá de cima. E aí eu falo assim, quando meu pai faleceu, eu liguei para minha mãe e, mãe, como que o meu pai está no caixão? Aí ela falou, dormindo. Numa serenidade, nem parece que ele está morto. Eu falei, então é vida. É vida. E para finalizar, justamente isso. O que é a vida para o Dr. José Luiz Blazak? A vida, eu acho que é esse respirar de eu estar aqui, pensando que por trás dessa oportunidade que tu me proporcionaste em 24 horas. Né? Quem era o Douglas para o Blazak e quem era o Blazak para o Douglas há 24 horas. Inexistentes nós éramos. E hoje nós podemos dizer assim, iniciou uma bela amizade. Isso é vida, né? É poder, ainda que nos meus 60 e você nos seus 18... Quem dera! É a gente pensar assim, ó, temos muitas coisas pela frente, temos desafios, né? Vou e volto, né? O cara fala, pô, como é que tu vai para Juí e volta para Porto Alegre? Teve semana que eu fui e voltei 2 vezes, mas tinha um gás ali que gerava essa vida, né? E às vezes tu pode estar descansado, com dinheiro na conta e muito cansado. E às vezes tu pode estar sem nenhum pila no bolso e com muita vontade de fazer as coisas, né? Isso é a vida. E aí, com certeza, né, a sensibilidade da gente enxergar as pequenas coisas, os pequenos gestos em todo e qualquer tipo de pessoa, sabe? Você não fazer acepção de pessoas por o que ela é, pelo que ela faz, pelo que ela não é, ou ela não faz. Porque, olha, eu vi, esse talvez seja um dos grandes tesouros que eu vi nas minhas andanças morando fora do Rio Grande. Pessoas muito simples, com roupas surradas do calor e do sol que é o Centro-Oeste, andando no seu carro antigo, sua bota cheia de bosta de vaca, e o cara é um milionário. Né? Chegava lá, não é a história, eu conheço pessoas, pessoalmente, que chegaram na concessionária e saíram de lá, carro à vista, e o vendedor fazendo pouco caso do sujeito, porque ele não tinha aparência, entendeu? Então, assim, esse mistério de você olhar a pessoa e não saber quem ela é, mas você olhar para ela como uma pessoa da sua maior potencialidade de te ensinar alguma coisa. Eu acho que esse é o grande desafio da gente viver a vida corretamente e pensando assim, se eu partir amanhã,
o que me sobra? E eu encerro essa tua colocação te contando uma história que ela é muito linda na minha vida. Meu sogro foi no velório de um general amigo dele lá em Brasília, e a esposa desse general botou a mão em cima do peito dele, das mãos, e falou assim: "Ô, meu amor, a gente podia ter aproveitado melhor a vida. Caixão não tem gavetas." Aí quando meu sogro contou isso, né, um certo dia eu dando aula, comecei a dar aula, eu falei para a turma: "Olha, pessoal, nós vamos iniciar nosso semestre e eu sou o professor de vocês e o meu grande objetivo é repartir com vocês tudo o que eu sei. Eu não vou guardar o pulo do gato, porque caixão não tem gavetas. E eu vou completar essa frase que eu aprendi. Tem 6 alças. Você não leva nada e é levado para o seu último lugar." E aí eu dizia assim para eles: se no último dia de aula, daqui 6 meses, eu perguntar se tem 6 aqui que podem levar as alças do meu caixão, e não tiver 6, é porque eu não fui um bom professor. Agora, se tiver 6 só, já está ótimo. Tá bom. E eu fiz isso ao longo de 10 anos, todos os semestres. Eu contava isso e no último dia de aula eu falava: "Pessoal, vocês lembram da minha história do primeiro dia?" Eu nem lembrava, né? "Que professor?" Eu quero perguntar: tem 6 caboclos aí que se dispõem a levar as alças do meu cachorro? Meu Deus! Então valeu a pena passar por aqui. Eu acho que isso encerra, assim, o que eu penso da vida, penso por onde eu passo. Temos conflitos, eu estou numa profissão de conflitos, né? Temos um mundo de conflitos. Mas a gente tem que ser leal. Eu posso entrar no embate com outro advogado, com a parte, com um candidato, mas eu tenho que ter lealdade a ponto de qualquer dia que eu encontrar essa pessoa, eu olhar no olho dele e cumprimentar: "Boa tarde, tudo bem?" Se eu cortar caminho, tá errado, né? Que esse ensinamento fique. Eu acho que o programa de hoje traz bem o espírito que os criadores do Encontro Casual tiveram ao pensar aqui no programa, porque eu tive a grata surpresa de conhecer numa noite lá, graças ao presidente da UET, o Jonas Sala, o Dr. José Luiz Blazak, e fiquei interessadíssimo na história dele, achei que devia ser compartilhada, e a prova que eu estava certo é esse aqui, esse encontro, na conversa que fluiu, com a história, com o seu conhecimento, que é vasto e que é sempre necessário a gente ouvir e propagar aqui nas ondas do rádio, no YouTube, né? Chega de conflitos, vamos propagar o que é bom, o conhecimento, isso é o que importa. Agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade, numa agenda tão cheia entre viagens, consultorias, palestras, enfim. E claro que eu quero que também o senhor anuncie as 2 últimas do programa, Dr. Blazak. Pois é, como não dizer que a minha geração é a geração dos anos 80 da música brasileira, e invocar aqui o grande capital inicial, Primeiros Erros, e os nossos gaúchos queridos, Engenheiros do Havaí, era um garoto como eu. Muito bem, assim finalizamos. Obrigado mais uma vez a sua presença aqui no Encontro Casual, que fica por aqui nessa semana. Semana que vem tem mais um convidado ou convidada aqui no programa Encontro Casual do NUSG FM. Até lá!